Conversa Política na TV, com Carlos Lima, aqui pela TV Com Brasil. O programa Conversa Política na TV de hoje foi a São Luís do Maranhão conversar com o ex-governador daquele estado e deputado estadual por 4 vezes. O nome dele é Marcos Caldas. Conversa Política na TV. Boa noite. A Conversa Política na TV de hoje é com Marcos Caldas, maranhense, do município de Brejo. Já foi candidato a deputado por 4 mandatos, já foi vice-presidente da Assembleia do Estado, foi governador do Maranhão por um período e hoje nós temos a honra de conversar com ele. Boa noite, Marcos. Boa noite, meu amigo Carlão. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores e boa noite ao nosso Maranhão, principalmente nosso Baixo Parnaíba. Marcos, é uma honra tê-lo aqui no nosso programa e a gente gostaria de conversar com você sobre o que você já fez como deputado, sobre os seus projetos futuros como político e sobre a realidade política do Brasil e especialmente do estado do Maranhão. Diga para os nossos telespectadores quem é Marcos Caldas. Olha, Carlão, eu nasci na cidade de Brejo, me criei lá, fiquei até os 16 anos, depois vim para São Luís, aqui com minha família, estudar. Minha mãe tinha passado para o concurso para auditor fiscal e veio para cá. E aqui eu estudei até os 20 anos. Aos 20 anos eu vi que tinha que começar a trabalhar para ajudar minha mãe, porque minha mãe só tinha ela que trabalhava e tinha 4 filhos. E eu fui procurar um emprego para ganhar um salário mínimo e não achei. E aí eu fui embora para o Goiás. Lá no Goiás eu comecei a vida como vendedor de livro. Comecei e tudo que eu ganhava eu guardava um pouquinho, sempre pensando em voltar para o Maranhão. 2 anos depois eu voltei para o Maranhão, já tinha uma economia, e aí eu passei a comprar mercadoria no Paraguai. Eu ia para o Paraguai, voltava todo mês, trazia mercadoria para vender, e depois fui guardando um pouquinho, comprei uma casa lotérica, uma concessão em Santo Inês, com uns amigos. Aí lá também fui crescendo, depois como mudei para material de construção, depois para loja de carro, sempre como empreendedor, né? E aí, quando chegou uma época da minha vida, eu já realizado profissionalmente, vi que eu tinha que fazer alguma coisa pelo meu povo, pelo meu Maranhão. E a única maneira que você tem de ajudar seu povo, seu estado, sua região, sua cidade, é na política, né? E aí eu decidi ser candidato a deputado estadual. Isso em 2005, decidi ser candidato na eleição de 2006. E graças a Deus e as minhas amizades, os meus amigos, eu me elegi pela primeira vez. Muitas pessoas não acreditavam, mas fui eleito. E fui eleito em 2006, fui reeleito em 2010, e em 2012 eu fiquei na suplência, mas assumi, e em 2016 eu fiquei na suplência e assumi, e em 2018. Em 2022 eu fui o mais votado do partido, tive voto mais do que muitos deputados que se elegeram, mas meu partido não atingiu o coeficiente, né? E agora, 2026, serei candidato, se Deus permitir, e o povo quiser, serei candidato de novo. Hoje eu sou um pré-candidato a deputado estadual novamente. Quando você decidiu entrar na política foi para poder contribuir com a população do Maranhão, especialmente com a população da sua região, do seu município de Brejo. O que é que você gostaria de colocar como destaque na sua ação parlamentar nesse período em que você exerceu o mandato de deputado? Durante o meu mandato, eu tive muitos projetos de lei que, na época, tiveram uma grande aceitação pelo povo. Entre eles, eu posso te falar do projeto da Lei Antifumo, o projeto de lei 9.010 de 2009, aonde proíbe fumar em ambiente fechado, que antigamente se fumava dentro de restaurante, dentro de boate, dentro de avião, e depois já tinha sido aprovado no Maranhão e em São Paulo, depois a Dilma fez para o Brasil.
Mas olha, Carlão, quem mais me agradeceu por esse projeto de lei foi as cozinheiras, os garçons, os seguranças. Foram as pessoas que mais... Teve uma senhora que me disse que todo dia para chegar em casa tinha que tomar um Anadol para dor de cabeça. E aí, hoje você vai num ambiente desse, você sai cheirosinho. Antigamente você saía só cheirando a cigarro. E eu que nunca fumei, quando fiz meus primeiros check-up em São Paulo, deu que eu tinha várias taxas, 3 taxas alteradas, porque eu fumava muito. E nunca tinha provado de cigarro na minha vida. E o médico disse, você tem que diminuir o cigarro. Porque eu gostava muito de ir em casa noturna, restaurante, e lá eu acabava fumando por correspondência. No primeiro ano do projeto de lei, diminuiu para 2, no outro ano diminuiu para 1, no terceiro ano eu não tinha mais taxa nenhuma alterada. Ou seja, você foi o próprio exemplo do benefício que a lei causou para a população, né? Outro projeto de lei que eu fiz aqui no Maranhão, que as pessoas não lembram, foi o projeto de lei do cheque calção. Antigamente, o cidadão sofreu um acidente, chegava no hospital particular, ele teria que fazer um depósito de calção para ser atendido. Hoje é proibido. O cidadão tem que ser atendido, tirado do risco de morte, e aí depois é encaminhado para um hospital público. Mas não pode deixar de ser atendido. Porque eu tive um amigo, o Antônio Carlos do Castelo de Som, lá de Chapadinha, que morreu na maca esperando a família conseguir o dinheiro para fazer o calção, e ele passou mais de uma manhã na maca e acabou morrendo. Esse projeto de lei também foi de minha autoria, depois também copiado pela Dilma e feito no Brasil. Ou seja, você conseguiu, com essas ações, dar um exemplo para o país. Exatamente. Uma coisa também que eu lutei muito, que eu consegui uma certa vitória, foi que quando eu cheguei aqui em São Luís, aos 16 anos, com minha filha, nós fomos morar na Ivar Saldanha, ali na Alemanha. E lá tinha uma fábrica chamada Merck, que produzia produtos químicos e soltava fumaça toda noite, e ela prejudicava muito. Mesmo aquelas pessoas mais velhas, crianças, todo mundo tinha alguma dificuldade na respiração. E aí eu fiz um projeto de lei, e aí eu fiz uma CPI, fiz uma audiência, fui em cima para que ela saísse do centro da cidade, porque quando ela chegou, realmente, ali não era o centro da cidade, mas já era centro. Então, com muita luta, nós conseguimos para que ela fosse para o interior de Barra do Corda, e ali hoje uma faculdade. Também foi um projeto de lei nosso e uma luta muito grande proibindo essas fábricas ficar dentro da cidade. Ou seja, você conseguiu, com os seus mandatos de deputado, efetivamente contribuir para o bem-estar da população do estado do Maranhão. Através das minhas emendas também, e através também dos meus pedidos para o governo, eu consegui levar a obra para muitos municípios, principalmente aquele município que eu tinha uma expressão política, uma votação. Então, porque lá no Palácio você representa um município que você é bem votado. Então, o município que eu sempre fui mais bem votado foi Brejo. E hoje, se você for em Brejo, a maioria das obras lá foi emenda do Marcos Caldo ou foi através do Marcos Caldo. Hoje o Brejo tem uma praça da Matriz muito bonita, foi o Marcos Caldo que conseguiu. Hoje o Brejo está asfaltado, foi o Marcos Caldo que conseguiu. Hoje o hospital está reformado, foi o Marcos Caldo que conseguiu. Hoje tem água no Morro Santo, porque Brejo é cercado por morro, tem água no Morro Santo Antônio e no Morro São João, quem conseguiu foi o Marcos Caldo. O hospital muitas vezes parava de fazer cirurgia porque não tinha água. E lá tem um poço hoje colocado por emenda do Marcos Calda. E esse mesmo poço abastece o colégio Francisco Macatrão, que é lá do lado. Água em inúmeros bairros, povoados como Bonito, Centro do Neca, Acampamento, tudo colocado por Marcos Calda. Hoje tem um farol de educação reformado, foi o Marcos Calda. Hoje nós temos uma escola quilombola no povoado das Almas, que eu inaugurei como governador, e na época nomeei a secretária Ana Léa, que até hoje está lá, uma excelente secretária, que a única que foi inaugurada dessas escolas quilombolas foi essa, que eu tive que ir para cima durante 15 dias para poder preparar ela para ser inaugurada e está lá funcionando até hoje. Tem uma escola, a nova escola Francisco Macatrão, no Morro Santo Antônio, também foi através do Marcos Calda. Então, lá em Brejo, graças a Deus, eu sempre consegui, com as minhas amizades, com as minhas emendas. A primeira ambulância que teve em Brejo, uma semi-UTI, foi gravada através de mim, Marcos Calda. Lá em Brejo, hoje, nós temos um IEMA, que já passou milhares de alunos. Hoje tem mais de 300 alunos estudando lá,
Foi eu que consegui, junto com o governador Flávio Dino. E tem muita coisa, Carlos, que eu consegui por incompetência do ex-prefeito, e a obra não chegou. Eu consegui, através do governo, 3,5 milhões para fazer um parque ambiental, lá na Lagoa, toda vez alaga. E o governador foi lá comigo e o prefeito, e pediu só que o prefeito entregasse um projeto, que o dinheiro estava disponível. Passou 6 meses o dinheiro disponível e o prefeito não conseguiu entregar o projeto. Então, e essa foi uma das obras que nós perdemos, né? Não só ela, que perdemos escola por Valdo Arraial, a quadra poliesportiva coberta para a Palestina, porque o prefeito foi incompetentemente não fez, e muitas vezes, por ele já vindo um terceiro mandato, ele já a prefeitura inadimplente, e ele, para ficar inadimplente, tem que entrar na justiça. Para não entrar contra ele mesmo, ele não fez. E acabou o município perdendo, né? Outro município foi Anapurus. Anapurus eu sempre fui bem votado. E Anapurus tem muita obra do Marcos Caldas. Anapurus eu reformei o estádio, eu calcei as ruas paralelas, depois consegui asfaltar a rua paralela. Hoje lá tem um parque ambiental que foi eu que levei a prefeita lá no governo para pedir, na mesma época do de Brejo, o de lá foi 1,5 milhão, de Brejo foi 3 mil, de lá foi feito de Brejo não. Eu reformei o hospital, eu botei uma ambulância no hospital, acabaram a ambulância, capotaram, eu botei outra, e botei o dinheiro para manter o hospital. Reformei a escola em Simonteles, que é uma das maiores escolas. Botei mais de 20 sistemas de abastecimento de água lá em Anapurus. Tem uma biblioteca. Então, em Anapurus, eu botava, como em Brejo, o dinheiro para as festas comemorativas. De Anapurus, o Dia do Trabalhador, o São João, o Carnaval, o Natal. Estava em Brejo também. Entendeu? Então, sempre teve. Barreirinhas, que é uma cidade também que eu sempre fui bem votado. A primeira coisa que eu fiz em Barreirinha, quando eu me elegi, e lá não tinha hospital, só tinha uma fundação, recebia 52 mil por mês. Eu botei logo das minhas emendas para receber 335 mensal, porque lá até sabão vinha de pedaço, porque não tinha dinheiro. E eu botei uma emenda. Muitas vezes a população não sabe. O hospital que tem lá hoje, eu briguei muito por ele, para ele poder ir para lá, junto ao secretário e tudo. O governo fez, está lá, está muito bom. E agora o prefeito Vinícius está fazendo um hospital municipal excelente junto com o governo. Mas também, quando eu cheguei em Barreirinha, que eu fiz a minha casa, quando chegava de novo que você ligava os ar-condicionados, a energia pifava. A energia muito fraca. A potência da energia era, segundo a nossa linguagem, era a potência 13. Eu, como deputado, fiz um requerimento para a SEMAR e fiz até uma ameaça na época. Se não ajeitasse a energia de Barreirinhas, eu ia entrar na justiça com ação popular para que a SEMAR pagasse todos os prejuízos que o dono de bares, restaurantes tiveram em Barreirinha nesse feriado, que a energia não aguentou, porque no feriado a cidade recebe 2 vezes mais a população do que 3 vezes mais do que tem na cidade. Então, aí nós mudamos de 13 para 45. Aí a energia ficou boa. Só para o nosso telespectador compreender, Barreirinhas é um município do estado do Maranhão, onde fica o delta Os lençóis dos maranhenses. Lençóis Maranhenses, que é o segundo maior do mundo, só perde para os lençóis lá do Rio Nilo, não é, Marcos? Continue, por favor. Na realidade, perde o deserto, porque os lençóis mesmo eu acho É o maior que é o do maior. mundo. E Barreirinha tem sistema de abastecimento de água, como tem no primeiro no Sobradinho, que foi um dos primeiros povoados que eu visitei e dei minha palavra que ia fazer e fiz. Tem outros povoados que tem. E também em Barreirinhas, na época do ex-prefeito Alberto, eu pedi que ele fizesse um projeto de lei que eu queria fazer. Eu queria colocar uma emenda de 2,5 milhões para que pudesse fazer uma praça na frente da igreja, muito bonita. Eu acho que ele não queria que meu nome, né, crescesse na cidade. Eu botei os 2,5 milhões e ele nunca fez o projeto, né? Botei 3 quadras esportivas para lá, para o povoado Tapuio, lá para o povoado Cantinho, outro lá para a região das Varas. E o dinheiro chegou, ele começou a primeira e não terminou, e ficou parado até o dinheiro voltar. Então, a gente também tem essas dificuldades, né, de querer trabalhar e às vezes a gente não tem que botar para os prefeitos não fazem. Mas algumas coisas que eu fiz, que eu também fiquei muito satisfeito, que antes de eu ser deputado, na nossa região sempre tinha um trecho de estrada
cheia de buraco. Vocês se lembram? Ou era de Chapadinha para Brejo, ou de Ivé para Santa Quitéria, ou Sim. sobre São Bernardo, e foi uma das primeiras coisas que eu bati, fui em cima, que o governo que asfaltasse a nossa região, porque não podia ser desse jeito. E daí conseguimos manter sempre uma estrada de uma qualidade melhor, né? Não deixa de ter o buraquinho acolá, mas quando tem, a gente vai em cima. E esse trabalho a gente vem fazendo há muito tempo, né? Nós já estamos há 20 anos na política e eu, hoje, como empresário bem-sucedido, eu quero contribuir com o meu estado, com o meu povo, com a minha região, e a maneira que eu tenho para contribuir é essa, entrando na Então, política. na sua avaliação, o seu período, os seus mandatos como deputado foram positivos porque você conseguiu ajudar a população do Maranhão, especialmente da sua região. Muito, muito positivo, ajudei. E se eu for citar aqui todas as obras aqui, eu vou ter que passar aqui, não só uma hora, vou ter que passar muito mais. Nós vamos chamar um rápido intervalo e voltamos na conversa política com Marcos Caldas. Conversa Política na TV. Atenção, senhores prefeitos e prefeitas, temos UBS construída em fibra de vidro à pronta entrega. Instalamos a mesma no seu município em um único dia. A UBS possui recepção, banheiro e consultório. E o incrível é que a mesma é pré-fabricada e pode atender às demandas de saúde do seu município de maneira eficiente e rápida. Reserve a sua pelo nosso WhatsApp, operadora 98 98598 7814. Estamos lançando no mercado uma nova modalidade construtiva feita em fibra de vidro anti-chamas que é tão resistente quanto o concreto e que, além do preço baixo, é instalada em um único dia. Imaginem uma escola ou um posto de saúde sendo instalado no seu município em um único dia. Também temos posto de saúde móvel que, sobre um reboque, pode ser puxado por um carro de passeio, permitindo uma maior otimização no atendimento de saúde no seu município. O incrível dessa modalidade construtiva são a resistência, a praticidade, rapidez para instalar e o preço baixo. Dinamize ainda mais a sua administração, levando mais benefícios para a população do seu município com um baixo investimento. Fale conosco pelo WhatsApp 86 999 98 0956. Seja dono de um pedaço do paraíso. Adquira um chalé panorâmico de frente para o mar. Chalés com paredes de vidro, na praia, de frente para o mar. Para você se sentir integrado à natureza. Chalé Mar Panorâmico é uma modalidade construtiva que se propõe a integrá-lo à natureza, com estilo e requinte. Não deixe de adquirir o seu e sentir-se no paraíso. Faça sua reserva pelo WhatsApp DDD 98 98598 7814. Não perca a oportunidade de lhe presentear com algo único que lhe proporcionará momentos inesquecíveis. Chalé Mar Panorâmico. Você integrado à natureza com grande estilo. Conversa Política na TV. Continuamos entrevistando o deputado Marcos Caldas. E eu quero lhe perguntar, Marcos, você falou das suas realizações como deputado, você que tem uma ótima experiência política, que conhece a realidade do Maranhão, como é que você vê hoje a situação política do Estado do Maranhão? A situação política do Estado do Maranhão hoje, ela ainda está muito nublada. Hoje, se você perguntar para qualquer cidadão do Maranhão quem são os candidatos, ninguém sabe. Sabe quem são os prováveis candidatos. Porque normalmente, na época dessa, tem os pré-candidatos, mas quem são os candidatos? Nós temos aí
como candidato Felipe Camarão, que já disse que foi candidato, que é que é o vice-governador atual. vice-governador, que é do PT, ligado ao Lula, que é um nome muito forte, uma pessoa muito competente. Temos o Orleans Brandão, que está em campanha também, pré-campanha, também com apoio do governo, e É sobrinho do é governador. sobrinho do governador, é um jovem também competente, uma pessoa também que vem ajudando o governador, seu tio, e que tem mostrado, né, que também é competente. De outro lado, nós temos o Laércio Bonfim, que foi candidato na eleição passada, atrelado o nome dele ao do Presidente Bolsonaro, que na época estava muito esquerda e direita, e ele conseguiu atingir aquela porcentagem, principalmente no sul do Maranhão. E uma época aí ele andou dizendo que ia somar junto com o Brad e tal, aí andou caindo nas pesquisas, resolveu dizer de novo que era candidato para se manter. Mas também é um nome que tem seu respaldo, né, e seu percentual muito grande. Então, mas tem um nome que diz que não é candidato, mas que eu tenho 100% de certeza que ele vai ser candidato, chama-se Eduardo Brade. Que é o atual prefeito de São Luís, que tem na sua vista uma pessoa de confiança e que eu conheço muito bem. Nós somos deputados durante 4 mandatos, ou 4 anos. Um rapaz também muito inteligente, muito competente, está fazendo um grande trabalho dentro de São Luís, e a população aqui reconhece, aqui na ilha muito bem avaliado, e já atravessando a Ponte do Mosquito também, ele já com uma boa aceitação. E o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, tem DNA político, que é filho do ex-deputado Carlos Braide, que chegou a ser presidente da Assembleia, né? Saiu, mas deixou o filho num lugar. E ele é uma pessoa que ele é muito calculista, ele é muito pensativo, ele programa tudo direitinho, e ele vem fazendo um bom trabalho. Ele resolveu chega para lá na classe política, principalmente nos vereadores, e resolveu fazer o trabalho só. Porque se ele vai ajeitar os vereadores, essa turma talvez não sobrasse tanto para que ele pudesse fazer um trabalho. E ele vem fazendo um trabalho junto com a internet. O negócio dele é a internet. Que diz que ele é muito bom de mídia social. Muito bom de mídia. Esse aqui é o picolé, né? Esse aqui muito é o bem. nosso amigo. É convidado, é nosso convidado. Então, ele vem fazendo esse trabalho e vem dando certo. Mas vamos dar a César o que é de César. Ele, na capital, ele conseguiu conseguindo sair muito bem. São Luís hoje melhorou o trânsito, e ele faz e enfeita. Então fica bonito, ele vem trabalhando, conseguiu fazer um viaduto também, que ajudou muito. Ele vem fazendo um grande trabalho, óbvio, por todo lado. Então, é um nome muito forte, e eu tenho certeza que ele será candidato. E a aprovação do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, reflete-se na reeleição do mesmo, né? Ganhou no primeiro turno. Reflete na reeleição do mesmo. Agora, eu acho que aí ainda tem uma aspa para se abrir. Todo mundo dizendo aí que o Lula está chamando lá em Brasília para conversar. Para que o Brandão e o Felipe Camarão renunciem o mandato para irem para o Senado, né? E para deputado federal, o sobrinho do Brandão, que é Orleans, e a Iracema, como é a presidente da Assembleia, assumiria o governo. Do Estado. É uma pessoa altamente competente, uma pessoa agradável, de muitas amizades, e uma pessoa que está de bem com toda a classe política. Poderia ser um excelente nome, até para disputar o governo, né? Porque ela já demonstrou que é competente por onde passou, transformou o município que ela foi prefeita, está transformando os municípios onde o ex-marido foi prefeito, está transformando o município onde o filho foi prefeito, ajudando o filho, e transformando na Assembleia. Então, foi a deputada mais votada, ela tem muita carisma, é um excelente nome também, né? Então, nós temos aí muita água para rolar. E a sua avaliação, Marcos Caldas, sobre o desempenho do governador Carlos Brandão como governador? Quais as entregas que você avalia que ele fez que foram positivas para o estado do Maranhão? Olha, o governador Carlos Brandão tem me surpreendido. Ele tem feito coisas que eu sempre disse que eram importantes para São Luís.
esse anel viário que ele está fazendo, que entrando lá no funil, essa é uma obra de muita importância para o Maranhão, para São Luís. Se você chega aqui em São Luís 6 horas da tarde, é uma dificuldade muito grande para você poder chegar até aqui o centro da cidade. Com essa nova intervenção, vai ficar uma maravilha. Para completar, ele está fazendo mais 7 quilômetros de litorânea. Os nossos governos fizeram, o Flávio fez 1 quilômetro. Ele está fazendo 7 quilômetros de uma avenida muito bonita, onde vai desafogar o trânsito, porque hoje São Luís só tem por onde crescer para aquela região do Araçagi, de Ribamar. Então, são duas obras que eu acho, sim, de grande importância. Mas não são só essas, são muitas. Você vê agora que ele inaugurou ali no anel viário, né? Além do mercado do peixe, que ficou muito bonito, ele também fez lá para esse pessoal que vão para a Baixada, né? Não, falando da Avenida Litorânea, São Luís, para os nossos telespectadores que não sabem, é uma ilha. Então, a Avenida Litorânea é uma avenida que passa ali na beira do mar e que o governador Carlos Brandão, segundo o deputado Marcos Caldas, está ampliando essa avenida para praticamente levar a outro município de São José de Ribamar. Vai emendar com São José de Ribamar, e depois tem a Raposa e tem Passo do Lumiar. Já a avenida é o Anel Viário, que vai passar, já está no São Raimundo, agora vai chegar ali na estrada de Ribamar, que nós chamamos, e vai passar por todos também, vai passar por Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa, e chegando até São Luís, vem se encontrar aqui com a Avenida dos Holandeses. Então, na sua avaliação, São Luís está sendo beneficiada pelas ações de 2 políticos que estão fazendo um trabalho positivo, o próprio prefeito da ilha e o governador. Um exemplo que o Eduardo fez de números rotatórios, o governador fez aqui a do Olho d'Água. Hoje está sendo inaugurada, entregue hoje, eu acho que hoje ou amanhã, uma praça da igreja ali no São Francisco. Né? São Francisco hoje que tem uma caída muito grande da avenida porque tiraram os estacionamentos, que eu acho que o prefeito tem que rever isso aí, porque também você não pode acabar com uma avenida daquela. Mas hoje o governador Carlos Brandão tem obra em todos os municípios do Maranhão. Onde você vai, você vê obra do governador Brandão. E outra coisa que ele fez também, que eu achei que foi de grande importância para o Maranhão, voltar a Expoema. O ex-governador queria fazer da Expoema um conjunto. E junto tem muitos lugares para você fazer em conjunto de casa. A Expoema, você vai incentivar a agricultura, a agropecuária no Maranhão. Podia acabar. E hoje, lá, eu estive esse ano na Expoema, muito bom também. Muito. Que é o Parque de Exposições. Outra coisa também. Ninguém vive só de trabalho. Não vive só comer, dormir, trabalhar. Você também tem que se divertir. E o governador tem feito as maiores festas aqui no Maranhão. O maior carnaval, o maior São João, e de graça. As bandas mais caras do Brasil tocando aqui de graça para a população. Aquele que quer ter um pouco mais de conforto, pode, mas o espaço para todos está ali. Então ele tem olhado para todas as classes. E uma ação muito positiva que se comenta no Maranhão é o trabalho que ele vem fazendo na criação de restaurantes populares. Cada vez mais aumentando a quantidade de restaurantes, que para a população que não tem, né, para almoçar por R$2, R$3, é uma ajuda muito grande, né? Está levando aos municípios. Está levando aos municípios, está levando. Isso aí, o governo tem trabalhado não só em São Luís, mas em todo o Maranhão, na região sul. Ele agora vamos inaugurar, não sei se já até inaugurou, o Palácio lá em Imperatriz, para estar perto do Porto do Tocantins, porque também precisa. Ou seja, fazer uma sede administrativa no sul do Maranhão, né, que o Maranhão é imenso, lá para atender aquela região ali. O Maranhão é maior do que muitos estados. É verdade, é verdade. Então tem que... Então, na sua avaliação, para a gente finalizar esse bloco, o governo do estado do Maranhão, Carlos Brandão, está fazendo um governo positivo. A pesquisa deu que ele está com 63% de aprovação, uma boa aprovação. Né? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos conversando com Marcos Caldas. Conversa Política na TV.
Conversa Política na TV, com Carlos Lima, aqui pela TV Com Brasil. Para todo o país, toda segunda-feira, das 19 às 20 horas. Seja dono de um pedaço do paraíso. Adquira um chalé panorâmico de frente para o mar. Chalés com paredes de vidro, na praia, de frente para o mar. Para você se sentir integrado à natureza. Chalé Mar Panorâmico é uma modalidade construtiva que se propõe a integrá-lo à natureza, com estilo e requinte. Não deixe de adquirir o seu e sentir-se no paraíso. Faça sua reserva pelo WhatsApp DDD 98 9 8598 7814. Não perca a oportunidade de lhe presentear com algo único que lhe proporcionará momentos inesquecíveis. Chalé Mar Panorâmico. Você integrado à natureza com grande estilo. Atenção, senhores prefeitos e prefeitas, temos UBS construída em fibra de vidro à pronta entrega. Instalamos a mesma no seu município em um único dia. A UBS possui recepção, banheiro e consultório. E o incrível é que a mesma é pré-fabricada e pode atender às demandas de saúde do seu município de maneira eficiente e rápida. Reserve a sua pelo nosso WhatsApp, operadora 98 98598 7814. Atenção, proprietários de pousadas, hotéis, campings, sítios, fazendas, pesqueiros e kitnets. A Casa Pré criou uma cápsula apartamento feita em fibra de vidro anti-chamas que você monta em um único dia. Custa 30% do valor da construção convencional. Qualquer terreno cabe várias, não absorve calor e é anti-chamas. Ligue agora no plantão de vendas e faça um excelente negócio. Conversa Política na TV. Voltamos na conversa com Marcos Caldas. Marcos, eu quero pedir a tua opinião, para que o nosso telespectador possa conhecê-la, sobre o momento que o Brasil vive. Como é que você está acompanhando a política nacional nesse momento? Olha, eu fico assistindo com muita preocupação. Hoje, no Brasil, está muito esse negócio de direita e esquerda. Na realidade, o eleitor brasileiro nunca foi de direita, de esquerda, de partido. Sempre votou na pessoa, né? Nunca foi muito partidário. Eu vejo hoje, né, o Lula querendo ir para a reeleição, com um certo desgaste muito grande. O Bolsonaro, com aquele pessoal da direita, mas tudo indica que não vai poder ser porque está inelegível. E eu vejo, assim, alguns nomes se saindo muito bem, como Tarcísio, prefeito de São Paulo, uma cidade grande, governador de São Paulo, fazendo um grande trabalho, e cara um diálogo, né, um cara que fez um trabalho não só pensando nesse mandato, mas pensando lá na frente, é um cara muito aberto, então eu acho que também é um cara muito forte. O Ciro é um grande administrador, apesar de pavio muito curto, mas é um cara também que tem muito conhecimento. Prefeito do Goiás, tenho uma grande admiração para ele. O governador de Goiás. Governador, o Zema. Não, o Goiás, Zema. o Caiado. O Caiado, Ronaldo Caiado. Também fazendo um grande trabalho. A segurança no Goiás realmente funciona, né? E tem conhecimento, é um político muito experiente. O Zema também, em Minas, também tem um grande nome, o Ratinho. Então, nós temos aí muitos nomes, mas o povo brasileiro está muito com esse negócio de direita e esquerda. E todo o tempo, você vê que a política passou, a eleição passou, mas os movimentos nunca pararam. Agora mesmo teve um movimento. Então, o Congresso hoje, muito amarrado, mas querem se soltar, né? Fez agora um projeto de lei que eu acho que está certo, né? Não tem nada de blindar ninguém, mas as pessoas precisam, né, os deputados principalmente, precisam ter
imunidade naquela casa, na tribuna. Porque como é que ele... Ali é para ele poder discutir, falar. Hoje não poder falar. Então, eu acho que está certo, que realmente tem que ser aprovada essa lei. Por quê? Se você for olhar, cadê os políticos que estão respondendo? Continuam respondendo. Você vê que o ex-governador do Rio de Janeiro foi condenado a 400 anos. Onde é que ele está? Em casa, né? Você vê algum ministro, algum juiz condenado a alguma coisa? As coisas não é bem assim. Então, eu acho que não é que o parlamentar, o político, vai deixar de responder. Ele vai ter que ser ouvido. Por exemplo, agora não vai poder mais processar um deputado? Pode. Não pode um ministro só chegar e dar uma canetada. Mas o Supremo, o colegiado pode. Então, respeito desse jeito. Agora me preocupo muito, eu gostaria muito que tivesse mais nomes novos para que a gente possa escolher, né? Eu acho que está na hora de mudar. O Brasil é um país fenomenal, um país muito rico, um país que tem aí na sua agricultura, na sua pecuária, na sua indústria. O Brasil é um país tão rico que não conseguiram quebrar ele ainda. E eu tenho certeza que o povo brasileiro vai procurar realmente um candidato que realmente possa fazer com que o Brasil chegue até o primeiro mundo. Qual a sua avaliação, deputado Marcos, do governo do presidente Lula? No primeiro mandato ele me surpreendeu. Eu me lembro muito bem quando aquela história do FMI vir para cá acabou porque foi pago. Eu me lembro pagou a dívida nacional. A dívida. Eu me lembro que faltou caixa para embalar mercadoria para exportar, né? Teve o primeiro mandato, o segundo veio a Dilma, que foi péssimo, e aí o Lula volta agora, mas tem hora que parece que ele não está tendo domínio, porque você aí vê, né, a dívida do Brasil cada vez aumentando, o Brasil sendo prejudicado cada vez mais. Eu até acredito que ele tenha uma boa vontade, mas tudo na vida tem seu momento. Tudo. Eu aprendi uma coisa como empresário, quem eu ouvi falar foi Bill Gates. Você tem o segredo do sucesso, é você saber entrar na hora certa e sair na hora certa. Você vê hoje o presidente Sarney. O presidente Sarney chegou a ter uma rejeição altíssima quando saiu do governo. Chegou a ter uma rejeição, chegou a ter uma aceitação muito boa do Plano Cruzado. Saiu com uma rejeição altíssima e hoje tem o seu nome elevado em todas as classes como um bom cidadão. Sarney hoje, se fizer, a popularidade dele é muito grande. Virou conselheiro nacional. De todos os políticos. De todos, sobre entrar e sair na hora certa. Eu acho que o Lula tinha que ver que já foi. Até mesmo porque, cara, você chega a 80 anos, não é desmerecendo a pessoa de idade, não. É que não é mais a mesma coisa. Você vê que jogador só joga até 34 anos. Né? Então, eu até acho, se um dia eu fosse deputado federal, eu ia fazer um projeto de lei, que ninguém podia ser mais deputado depois dos 75, igual os ministros. Depois de 75 anos, ninguém ser mais político. Deixa a vaga para os mais novos, pessoas que estão aí com toda a força, com toda a garra, para querer trabalhar. Eu sou pré-candidato, mas eu também tenho um limite, como todo mundo. E eu acho que eu deveria ter esse limite. Nós vamos para o intervalo e voltamos no último bloco do programa Conversa Política na TV com Marcos Caldas, para ele falar da sua pré-candidatura a deputado estadual. Conversa Política na TV, com Carlos Lima, aqui pela TV Com Brasil. Para todo o país, toda segunda-feira, das 19 às 20 horas.
Atenção, prefeitos e prefeitas. Estamos lançando no mercado uma nova modalidade construtiva feita em fibra de vidro anti-chamas que é tão resistente quanto o concreto e que, além do preço baixo, é instalada em um único dia. Imaginem uma escola ou um posto de saúde sendo instalado no seu município em um único dia. Também temos posto de saúde móvel que, sobre um reboque, pode ser puxado por um carro de passeio, permitindo uma maior otimização no atendimento de saúde no seu município. O incrível dessa modalidade construtiva são a resistência, a praticidade, rapidez para instalar e o preço baixo. Dinamize ainda mais a sua administração, levando mais benefícios para a população do seu município com um baixo investimento. Fale conosco pelo WhatsApp 86 9 99 98 0956. Seja dono de um pedaço do paraíso. Adquira um chalé panorâmico de frente para o mar. Chalés com paredes de vidro, na praia, de frente para o mar. Para você se sentir integrado à natureza. Chalé Mar Panorâmico é uma modalidade construtiva que se propõe a integrá-lo à natureza, com estilo e requinte. Não deixe de adquirir o seu e sentir-se no paraíso. Faça sua reserva pelo WhatsApp DDD 98 9 8598 7814. Não perca a oportunidade de lhe presentear com algo único que lhe proporcionará momentos inesquecíveis. Chalé Mar Panorâmico. Você integrado à natureza com grande estilo. Atenção, proprietários de pousadas, hotéis, camping, sítios, fazendas, pesqueiros e kitnets. A Casa Pré criou uma cápsula apartamento feita em fibra de vidro anti-chamas que você monta em um único dia. Custa 30% do valor da construção convencional. Qualquer terreno cabe várias, não absorve calor e é anti-chamas. Ligue agora no plantão de vendas e faça um excelente negócio. Conversa Política na TV. Voltamos com a conversa política com o deputado Marcos Caldas. Deputado Marcos Caldas, o senhor já foi deputado 4 vezes, foi vice-presidente da Assembleia do Estado do Maranhão, foi governador do Estado do Maranhão por um período e agora o senhor apresentará no ano que vem novamente o seu nome para concorrer a uma vaga na Assembleia Estadual. Eu resolvi ser candidato, ou ser pré-candidato a deputado estadual mais uma vez. Eu já fui candidato por 5 vezes, sempre tive uma votação expressiva, sempre tive voto suficiente para me eleger, não me elegi questão partidária. Fui eleito 2 vezes direta, fui 2 vezes fiquei na suplência e assumi, e nessa agora o partido não agiu coeficiente, nem posso assumir. Até, fui o mais votado, mas não posso assumir. Então, companheiro, eu sempre disse, quando eu estiver sendo bem votado, que o povo votar em mim, principalmente na minha região, e lá em Brejo, em Barreirinhas, onde eu tenho casa, e no Baixo Parnaíba, que eu continuaria. Eu sempre fui o mais votado da cidade de Brejo, que é a minha cidade natal. E eu vejo que é o seguinte, estou realizado como empresário, mas eu ainda não estou realizado como político. Eu acho que eu ainda posso contribuir muito, eu acho que ainda tem muito o que fazer, né? Tem projetos que eu ainda estou querendo executar, como esse caso que eu te falei do Parque Ambiental da minha cidade de Brejo. Hoje, quando eu passo no Balneário Carrapato, não sei se você conhece, que ali também foi uma emenda do Marcos Caldas, Sim. que eu olho todo mundo ali, eu fico muito satisfeito. Ali são 3 famílias que tem aquele balneário lá, mas lá precisa de mais uma emenda para fazer mais algumas adequações, para ficar, porque é um ponto turístico da cidade, né? Então, são esse tipo de coisa que a gente continua com vontade de melhorar e de fazer. E a melhor maneira é essa, né? Eu sempre, quando eu
vou para o Baixo Parnaíba, eu olho ali de Chapadinha para São Bernardo, o mato está tomando conta da pista. Uma vez fui na governadora Roseana pedir para porque antigamente o governo pagava o pessoal da região mesmo para desmatar. Hoje, Carlão, lá tem árvore que já dá 30 centímetros. Por quê? E aí o acidente acontece, né? Se você for para outros estados, isso não acontece. A pista, você vê, o ônibus está sendo desenhado pelo mato. Então, são coisas que precisam de uma pessoa para defender. Eu não quero ser deputado como o deputado que tem lá em Chapadinha. Não quero. O deputado de Chapadinha, ele só pensa em mandar emenda para Chapadinha. Para a prefeita Belezinha, que só trabalha com as empresas dela. Não, eu quero ser deputado do Maranhão, do Baixo Parnaíba, dos Lençóis, para que a gente possa desenvolver. E eu sempre lutei pelo bem comum da maioria e das pessoas que mais necessitam. E isso é que eu quero fazer. Eu quero continuar trabalhando em benefício do povo. Com relação ao próximo ano da eleição, o senhor já sabe por que partido deve concorrer? E, Carlão, nós estamos aí conversando com alguns partidos. Nós montamos um grupo só de deputados, ex-prefeitos, vereadores, pessoas que não são apadrinhadas. Porque hoje no Maranhão o que mais tem são parentes de prefeito candidato, são secretário candidato, são apadrinhados. E tem os deputados de mandato também que estão com uma estrutura muito grande. Então, nós temos um grupo aí que já tem mais de 30 pessoas, e esse grupo nós vamos junto para o mesmo partido. E nós estamos conversando com alguns partidos, né? Nós estamos conversando com a presidente Iracema também, conversei com o senador Everton, para que a gente possa escolher um partido, para que a gente possa marchar junto para eleger aí de 5 a 6 deputados estadual. E nós queremos eleger deputado com menos de 20 mil votos. O senhor deve ter participado de um governo da ex-governadora Rosiana Sarney, em que ela criou uma espécie de secretaria distrital nas regiões do estado para poder assistir melhor cada região. Esse era o argumento que ela usava. O senhor nessa época era deputado, o senhor aprovou essa ideia, acha que facilitou a vida do estado? Quando ela fez as regionais, né, a gerência, né? Não, eu me elegi junto com o Jackson Lago. Depois do Jackson Lago, foi cassado e eu fiquei ainda 1 ano e pouco como deputado. Eu fui 2 anos com a Rosiana, depois mais 4 anos. Aí depois fiquei com o Flávio Dino, como suplente que assumi com o Flávio Dino. Essas regionais, na realidade, até hoje, para mim, nunca funcionaram, né? No começo, né, até o Chucaldo, que é meu tio breve, foi gerente regional de Chapadinha, ainda mostrava algum serviço. Agora hoje você vê que não mostra nada. Então tem muitas coisas no estado que servem mais como cabide de emprego do que como realmente trabalho. E essas regionais eu não vejo até hoje. Hoje tem essas regionais, mas eu não vejo. Não tem uma função ali que se dê para perceber que estão sendo eficazes. Quem resolve alguma coisa no regional? Quem? É verdade. Tem que vir aqui para resolver, tu não resolve. O regional lá quer resolver o dele, as coisas dele, porque também não resolve nada para ninguém, né? Os hospitais regionais ainda funcionam porque eles são ligados direto à Secretaria de Estado, não são ligados às regionais. O que o eleitor maranhense, especialmente da sua região, deve esperar do Marcos Caldas, eleito novamente deputado para o seu 5º mandato? Olha, o deputado sempre vai ser aquele deputado independente, um deputado que vai sempre trabalhar pensando na população, um deputado que não vai se deixar ser guiado por ninguém, um deputado que não vai ser mandado, que não vai voltar para agradar a OB. Nós vamos trabalhar sempre pensando. Nossas emendas sempre vão ser direcionadas para um trabalho, principalmente naquelas regiões mais pobres, mais humildes, que é a região do Baixo Parnaíba, a região dos Lençóis. Nós precisamos de muito poço artesiano para a população, nós precisamos de muita estrada. Os hospitais precisam de uma ajuda de fundo a fundo para que manter. Quando eu fui deputado, que eu tinha minhas emendas, lá no Hospital de Brejo, nunca faltou remédio para ninguém, nunca faltou médico. Você vai lá hoje, não tem uma cipalena, né? O prefeito só pensa na família e aí o hospital é que paga o prato. Então, eu quero ser deputado para continuar aquele trabalho que eu sempre fiz, um trabalho levando. Quando eu assumi o governo, Carlão,
eu peguei o helicóptero do governo do estado e fui nas minhas bases, no Baixo Parnaíba. Eu fui visitar Chapadinha, sabe o que? Fui visitar Napurus, lá eu assinei ordem de serviço para a reforma do estádio. Fui visitar a cidade de Brejo, onde inaugurei a escola quilombola, neguei uma rádio comunitária, doei um trator. Fui visitar São Bernardo, fui visitar Magalhães, fui visitar Santa Quitéria. Eu não fui passear, fui fazer um trabalho. Então, e eu sempre fui um deputado presente, né? Nunca aceitei. No dia que arrebentou aquela estrada de Chapadinha para Brejo, na mesma hora eu fui e liguei para o secretário. Na mesma hora, na mesma hora já tinha uma máquina lá. Então, se não tiver uma pessoa para brigar pelo Baixo Parnaíba, se não for um filho de Brejo, um filho da região, outro não vai. Então tem que ser alguém. E eu sempre defendi o Baixo Parnaíba, região dos Lençóis e a Ilha de São Luís. O senhor, por um período, foi governador do estado do Maranhão. O que o senhor guardou como tendo sido os atos mais importantes desse período que o senhor passou como governador do estado? Quando eu passei como governador, eu cometi algumas, digamos assim, eu fiz algum trabalho, mas não pude fazer o que eu queria, porque como no exercício você não tem muito poder. Eu fui fiscalizar a obra do Castelão, que estava sendo concluída, eu fui fiscalizar a Quarto Centenário, mas o que eu fiz, que eu achei que sim, que foi a coisa principal, foi ter inaugurado uma escola quilombola num povoado Alma, no município de Brejo. Que eu não gosto nem de dizer, Carlão, mas naquela época, para que essa escola ficasse pronta, eu tive que bancar serviço de limpeza e tudo para poder aprontar. E eu aprontei e chamei o secretário e nomeamos a diretora. E aí a escola funciona até hoje. Para mim, aquilo ali foi a maior obra que eu consegui portar naquela cadeira de governo por pouco tempo, mas que eu consegui resolver. O nosso programa é nacional e, obviamente, o estado do Maranhão, especialmente a sua região, estão nos assistindo com a sua mensagem para os maranhenses. Olha, eu quero dar uma mensagem, mas não é política. Eu quero dar uma mensagem como empresário, como uma pessoa bem-sucedida. Eu comecei a vida trabalhando de baixo. Muitas vezes a pessoa me vê assim, diz, o Marcos Caldas tem condição, o Marcos Caldas... Não, mas todo mundo começa de baixo. Com a casa, você levanta um alicerce de baixo. Agora, eu quero pedir para você, vote com consciência, vote com coração, vote quem você acha que é melhor. Agora, se você quer ser empresário, quer ser comerciante, eu vou lhe dar só uma dica. Primeiro, não tenha medo e acredite em você. Você é que tem a força, você é que elege, você é que bota, você é que tira e você pode ser um vencedor. Se você acreditar, agora não faça nada com medo e simplesmente acredite no que você está falando, porque a palavra ela tem muita força, a palavra tem muito dom. Se você não acreditar, você nunca vai vencer. E se você tiver medo, você já perdeu. Então, se você acreditar e tiver coragem, você vai ser um vencedor. Assim como eu venci, você também vai vencer. Você acompanhou o programa Conversa Política na TV, que hoje entrevistou Marcos Caldas, deputado 4 vezes pelo estado do Maranhão. Ele que também foi governador do estado por um período. Nós agradecemos a sua audiência, convidamos para estarmos juntos na próxima segunda-feira, das 19 às 20 horas, aqui pela TV Com Brasil. No próximo programa, o nosso entrevistado será o deputado estadual Leandro Belo. Até lá. Conversa Política na TV, com Carlos Lima, aqui pela TV Com Brasil. Para todo o país, toda segunda-feira, das 19 às 20 horas.
Atenção, prefeitos e prefeitas. Estamos lançando no mercado uma nova modalidade construtiva feita em fibra de vidro anti-chamas que é tão resistente quanto o concreto e que, além do preço baixo, é instalada em um único dia. Imaginem uma escola ou um posto de saúde sendo instalado no seu município em um único dia. Também temos posto de saúde móvel que, sobre um reboque, pode ser puxado por um carro de passeio, permitindo uma maior otimização no atendimento de saúde no seu município. O incrível dessa modalidade construtiva são a resistência, a praticidade, rapidez para instalar e o preço baixo. Conversa Política na TV, com Carlos Lima, aqui pela TV Com Brasil. Para todo o país, toda segunda-feira, das 19 às 20 horas.